A entrevista do Tite ontem foi um espetáculo. Leandro, eu tô na imprensa ali acompanhando esse tipo de entrevista desde a criação do Família da Nação, tem 3 anos. Direto. O Fábio Massarigian veio elogiando aqui, falando pra galera que o Flamengo tem agora um profissional de primeiríssimo nível e tal, e as pessoas talvez nem conhecessem o Fábio Massarigian, talvez muitos conheceram por intermédio da gente aqui falando, né, explicando quem é o profissional, porque eu estava em 2004, quando ele foi campeão carioca pelo Flamengo, o Flamengo atropelando o Vasco no aspecto físico. 99, 2000, 2001 e 2004, ele trabalhava no Flamengo. Em 2004 eu estava lá também pela imprensa. Isso. 2004, cara, são quase 20 anos. Então, assim, a gente acompanha isso muito de perto. E o que aconteceu ontem foi uma aula de profissionalismo. Eu me senti num clube europeu ontem. E aqui nem a rasgação de seda pra poder ficar, o Tite quando perder, vocês vão criticar. É óbvio. Qualquer um que perder ou performar de forma negativa no Flamengo, a gente vai criticar, que não tem passador de pano, não. Mas por que não elogiar quando tem que elogiar? Até porque o Leandro foi um dos caras que mais defendeu a vinda do Tite pro Flamengo. Eu nunca fui um dos grandes entusiastas. Só que há algum tempo eu falei pra vocês que eu tenho uma pessoa que participa até do conselho lá das reuniões e tal, do departamento de futebol do Flamengo, e que o cara me convenceu e falou: você sabe que eu mesmo sempre falei pro Landim trazer o Jorge Jesus de volta. Eu sou, cara, Jorge Jesus, futebol clube igual a você, brincando e tal. Mas nesse momento, o melhor pro Flamengo é o Tite. E ele apresentou argumentos esses que a gente debateu aqui insistentemente, e mostrando para as pessoas que o Flamengo precisa de um cara como o Tite, como a comissão técnica dele inteira, não só ele, tá pintando um novo 2019. Novo 2019 pode ser uma grande surpresa do Flamengo ganhando ainda esse brasileiro, não é sonho. Leandro, o Flamengo joga só 3 jogos fora de casa. Contra o América Mineiro é lá, mas o América Mineiro vendeu o mando e o jogo vai ser na casa do Flamengo. Não é possível que a gente não vá acreditar que o Flamengo possa ganhar esses 10 jogos. Meus amigos, sinceramente falando, eu estou muito empolgado com esse início do técnico Adenor Bach no Flamengo. Está melhor do que eu imaginava. Eu estou vendo um Flamengo que recuperou a sua vontade de jogar, eu estou vendo um Flamengo que recuperou a sua competitividade, e eu estou vendo diversos setores do Flamengo que foram sistematicamente destruídos pelos últimos 2 técnicos, sendo reerguidos das cinzas pelo Tite e sua comissão, principalmente no que diz respeito ao setor defensivo do Flamengo. Foram 2 jogos que nós não levamos gol. Há quanto tempo a gente tem uma sequência assim de jogos que a gente não leva gol? O setor defensivo do Jorge Sampaoli era uma água. E hoje em dia nós vemos aquela máxima, né, que dizem que o Tite ele começa a construir as suas equipes pela defesa, porque ele prima por defesas sólidas, e é exatamente esse processo que nós estamos enxergando. 2 jogos importantíssimos. Uma estreia lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro, não interessa em que posição esteja na tabela o Cruzeiro, jogo contra o Cruzeiro é um clássico. E clássico, todos nós sabemos, ele transcende essas barreiras, esses obstáculos de qual time está melhor naquele momento. No clássico tudo pode acontecer. E se vocês repararem bem, nos últimos clássicos que nós tivemos em Minas Gerais, o Flamengo não desempenhou tão bem, o Flamengo não performou tão bem lá. Um outro adendo também, Cruzeiro e Vasco estarem em posições bem complicadas na tabela, é que eles se entregam mais em campo. Nós veremos isso nessa reta final agora do Brasileiro. Os times lá de baixo tirando pontos do time de cima. É verdade. Porque eles estão no abraço dos afogados. É só observar, né, Robson, como o Vasco jogou contra o Flamengo. Exatamente, mas o igual para igual. As pessoas estavam dizendo que o jogo seria fácil, que o Flamengo ia atropelar e tal. Eu falei, gente, condições diferentes. O Vasco tá jogando a vida. E assim, ganhar um clássico, ele representa uma virada de chave. Por exemplo, já virou uma virada de chave pro Vasco só ter perdido jogando bem. Os caras ganharam confiança. O treinador, a torcida apoiou, prestigiou. Então, assim, imagina se conseguem ganhar o jogo. Era um jogo perigoso. E como o Robson tá falando, gente, a parte de baixo da tabela agora vai falar muito, porque esses times que estão desesperados baixo vão tirar ponto.